Já vou pedindo desculpa de antemão. Estou com um pouquinho de dificuldade para falar por conta de um tratamento que eu estou fazendo. Então a dicção está um pouquinho difícil, mas eu vou me esforçar com a ajuda dos mentores e protetores desse lar. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então vamos lá, né, meus amigos? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou muito agradecida de estar aqui mais uma vez, na companhia de vocês, refletindo um pouco mais do que a doutrina espírita nos traz, esses ensinamentos preciosos, né? Tão primorosos, que a gente guarda no coração e demonstra isso em ações, né? Eu queria falar de um tema que é muito comum em nós, seres humanos, e como a casa espírita, entre outros fatores, ela tem um caráter também de ensinamento. Nós temos que tocar em temas que vai tocar nossa alma, que nós, de alguma forma, vamos nos conectar com eles, para que haja um despertar, uma reflexão íntima e uma avaliação para que a gente detecte essas mazelas, para que haja uma melhora efetiva em nós. Esse é o nosso caráter, quanto espíritos eternos que somos, com esse curto espaço de tempo na Terra, em forma de encarnação. E uma das coisas extremamente comuns que passa, alguns têm essa característica exacerbada, outros de forma mais discreta, mas a grande maioria de nós, absoluta, temos, que é a maledicência. Maledicência é um sentimento, uma ação que temos que nos conecta às esferas mais inferiores das energias que nos circundam. Para o dicionário, é injúria, comentário maldoso, difamação. Então, por aí a gente percebe o quanto ela é nociva para nós que estamos aí na caminhada da reforma íntima. E será que tem alguma coisa que tem uma menção no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a maledicência? Tem. Capítulo 10, o item 20 e 21, vai abordar de forma suave, mas muito firme, de forma assertiva, a maledicência. Esclarecimento do Espírito São Luís, Paris, 1860. Seremos repreendidos em observar as imperfeições alheias, quando disso não resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não a divulguemos? Resposta: tudo vai depender da intenção com que se faz essa repreensão. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer tal observação com prejuízo ao próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável observar as imperfeições alheias apenas para satisfazer os nossos sentimentos de maldade e de alegria ao verificar os defeitos dos outros. Ocorre o contrário quando lançamos um véu sobre o mal, ocultando-o do público e nos limitando a observá-lo para proveito próprio, ou seja, para estudá-lo a fim de evitar fazer o que repreendemos nos outros. Essa observação é útil aos homens sérios que se dedicam ao estudo da moral, pois como eles descreveriam os defeitos da humanidade se não a estudasse esses exemplos. Então não tem problema nenhum que verifiquemos o mal do nosso irmão
o que ele está fazendo de errado, se isso serve de lição, de parâmetro, para não cometermos os mesmos erros. O não recomendável, eu vou mais profundo nessa afirmação, o condenável é como que nós vamos fazer isso, que muitas vezes a gente aponta o mal do outro, aponta o erro do outro, pura e simplesmente para expor a um ridículo, para ficar por cima, para ser sarcástico, para virar piada. Então, tudo vai depender da intenção. Porque se não observarmos o que tem de errado na nossa trajetória terrena, como é que teremos um parâmetro entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, para poder corrigirmos isso em nós mesmos? Aí São Luís, no item 21, do mesmo capítulo 10, tem outro questionamento que ele responde. É permitido divulgar o mal alheio? Observem que o primeiro questionamento era se era permitido observar. Agora está dizendo se é permitido divulgar. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Será que tem algum caso que nós teremos, de certa forma, um mérito, ou nós seremos ali endossados de alguma forma em divulgar? Existe. Essa questão é muito delicada e é nesse ponto que a caridade precisa ser bem compreendida. Se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgá-los. Porém, se esses defeitos podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Em alguns casos, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é preferível a queda de um homem do que de vários sendo vítima da sua enganação. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Aí a gente observa que, desde que a gente precisa calcular o ônus e o bônus, o peso e a medida. Aquilo vai estar auxiliando um grupo? Aquilo que está sendo feito por determinada pessoa está prejudicando um grupo de pessoas? Então, sua intenção, ou melhor, nossa intenção será meritória, porque nós estamos impedindo muitas vezes que aquele um não prejudique um grupo inteiro. No livro Fonte Viva, trazido pelo nosso irmão Chico Xavier, tem uma menção de Emmanuel que eu acho muito profunda. É uma frase: falar mal dos outros é render homenagem aos instintos interiores e inferiores, é renunciar o título de cooperadores de Deus por ser crítico de suas obras. Quando a gente fala mal dos outros, estamos descendo dentro de uma inferioridade e criticando o Criador de alguma forma. Mesmo que num primeiro momento não pareça intencional, mas energeticamente é o que acontece. Não é incomum que a gente perceba, né? Nós, enquanto seres humanos, criticando ou falando mal do tempo, do sol, das catástrofes naturais, que a gente sabe que diretamente tem a ação do homem. Mas nós temos que ter em mente que tudo que é permitido por Deus, nós temos que ter uma força de resignação e de coragem para poder compreender. E eu acho que uma das críticas
mais terríveis, mais enganosas, e eu tenho ouvido isso com menos frequência do que eu ouvia um tempo atrás, mas ainda eu ouço isso, é quando nós, muitas vezes sem pensar na profundidade das nossas palavras, a gente chama o nosso irmão de lixo. Alguém em algum momento pode ter ouvido alguém se referir a um irmão como lixo. Isso é um dos maiores enganos, equívocos que nós estamos cometendo contra a divindade, contra o Criador e, por conseguinte, conosco. Porque toda a nossa ação gera uma reação para nós. Agora vamos pensar, se o nosso irmão, mesmo que seja para enxovalhá-lo, para diminuí-lo, para menosprezá-lo, a gente chama ele de lixo, o que seria o Criador lidando com lixos? Temos que repensar as palavras que proferimos. Isso é um exercício. A gente observa que está falando algo que não é legal. Com o tempo a gente controla aquilo. Em algum momento fica nas esferas dos pensamentos. E depois nós expurgamos de lá também. Aí podemos dizer que aquilo não é mais um hábito ruim na nossa vida. Ser maledicente. Se a gente for buscar dentro de nós, não precisa nem pensar em alguém que a gente conhece. Dentro das nossas ações, a gente consegue ser maledicente até sozinho no sofá de casa, assistindo a um televisor. Quando a gente começa a observar determinadas cenas e começa a desferir ali críticas e às vezes até xingamentos, é maledicência. E é exercício no mal. E às vezes esse exercício fica tão constante que ele se naturaliza, sai do âmbito íntimo e se torna natural no nosso meio social. É como palavrões. A gente fala, vira quase que um dialeto em determinadas bocas, naturaliza-se aquilo, e aí é difícil, depois, muito difícil, a gente se libertar disso. E a gente não pode esquecer, nós que somos espíritas, que tem energia em todo lugar do universo. Nós somos energia. Tudo está envolto em energia. O nosso pensamento é matéria em energia. O que a gente manda, a gente recebe. Se a gente, no velho e bom sábio ditado, diz, ou já ouviu dizer que diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, o Espiritismo, diga o que tu pensas que eu direi quem te acompanhas. Por isso é tão importante o domínio do pensamento. É difícil? Pode até ser, mas não é impossível. O requisito principal para a dominação das nossas más inclinações nasce na nossa boa vontade em mudarmos. Esse é o primeiro gatilho. Precisamos ter vontade em mudar, vontade verdadeira, vontade genuína. Quando essa vontade se instala dentro do nosso coração, é como se nós fôssemos um imã atraindo os amigos espirituais para nos auxiliar. Porque ali eles falam, agora o solo é fértil, vamos plantar, vamos semear nesse irmão. Vamos ampará-lo de todas as formas que pudermos, para que ele consiga ter as superações que ele necessita ter na vida dele.
será que nós estamos propensos à maledicência? Se tivermos a maldade no coração, sim, estamos propensos à maledicência. Porque o maledicente está ligado à inveja, à falsidade, gerador de discórdia, de intrigas. E será que o maledicente é fofoqueiro? Sim, pois ambos compartilham do hábito de falar mal dos outros. E a gente sabe, né, popularmente chamado de fofoca, o dano que causa nas esferas familiares, de trabalho, sociais, entre amigos. Às vezes, danos fatais. E a gente sabe que já aconteceu aqui na nossa região a maledicência servindo para o caminho do desenlace do corpo, que culminou com desfechos trágicos. E alguns motivos para a maledicência. Curiosidade. Tem gente que está sempre à procura de novidade. É um combustível para a pessoa, né? Então, ela fica procurando ali, e quando ela não acha novidade, muitas vezes ela cria ou ela tem necessidade de passar aquilo adiante. Ociosidade. O ócio é terrível em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós viemos, encarnamos para trabalhar. Em vários segmentos da nossa caminhada. Nós viemos para trabalhar. O nosso corpo material foi projetado para o trabalho. A nossa mente foi projetada para o trabalho. E a gente sabe que o trabalho é tão sagrado, tão sublime, tão divino, que os espíritos elevados das esferas extremamente elevadas não precisam mais espiar reencarnando, não precisam vir como missionários, resgataram absolutamente tudo o que eles tinham para resgatar, e o que eles fazem nessa esfera? Eles trabalham. É sublime, o trabalho alegra aquele espírito. Por isso o trabalho é divino. A inveja é um dos fatores que desencadeiam também a maledicência. Porque às vezes a gente, imbuídos da inveja, a gente fala alguma coisa porque aquilo vai, de certa forma, denegrir a imagem daquele a quem eu estou invejando. Então, é um dos fatores que é um caminho aí para a maledicência. A amargura. Alguém já ficou perto de uma pessoa amarga? Você não pode nem perguntar se ela está bem, que ela solta logo um pergaminho e destrincha ali todas as mazelas. Tudo para o amargurado é um motivo de queixa. Pouco ou nada o amargurado tem para agradecer. É poliqueixoso, extremamente queixoso. Prazer. Às vezes eu sou maledicente ou faço a fofoca simplesmente porque aquilo me compraz, aquilo me dá prazer. Eu fico satisfeito com aquilo. Medo de perder o status ou posição. Quem é que já não ouviu alguém contar, geralmente no âmbito do trabalho, alguma maledicência, alguma fofoca para derrubar aquele que é um empecilho no caminho dele? André Luiz trouxe, entre tantos ensinamentos, né, no livro Agenda Cristã, ele nos orienta que a gente deve sempre conversar. Ele diz, auxilie sempre conversando. Uma boa palavra auxilia sempre.
porque o mal não merece comentário em tempo algum. Um segundo da nossa vida é precioso demais para utilizarmos tecendo o mal. Eu lembro de uma história, que vocês já devem ter ouvido, mas eu acho bem ilustrativa e de certa forma até engraçada, que fala a respeito, né, de um casal, que eles eram recém-casados, estavam morando na casinha deles nova, começando uma vida ali a dois, e eles fizeram meio que um combinado entre eles, para que eles tivessem uma rotina harmoniosa, porque ambos trabalhavam o dia inteiro e só iam se ver novamente quando anoitecesse. Então, eles combinaram que sempre eles iam se esforçar para fazerem o café juntos, fazer aquela primeira refeição, conversar um pouco, desejar um para o outro um bom dia e seguir com as suas vidas até que eles pudessem se reencontrar no remanso do lar quando anoitecesse. E aí, no primeiro dia, na casa nova, de casamento novo, eles tomando café na cozinha, a mulher observou do lado de fora, na vizinha, no quintal, um monte de roupa no varal. Só que as roupas estavam sujas e ela ficou meio que pensativa, né? Num primeiro momento ficou ali calada, não quis comentar nada, mas ficou intrigada com aquelas roupas encardidas no varal. No segundo dia, lá estavam novas roupas no varal, totalmente encardidas e sujas mesmo. E ela não se conteve, ela contou para o marido, ela falou, nossa, você observou ontem as roupas sujas da vizinha? E olha hoje de novo como as roupas estão sujas, né? E aí ela ficou intrigada e ficou ali pensando, e aquilo deu uma inquietação nela, e durante o café só foi esse o assunto, porque ela estava indignada com aquilo, e ela pegou e falou assim, olha, a vontade que dá, né, de chegar lá e mostrar como é que se lava uma roupa, porque realmente uma roupa dessa é vergonhoso deixar no varal. No terceiro dia do cafezinho do casal, ela senta e vê aquele varal apiadinho de roupa, aqueles lençóis que o sol batia e refletia uma luminosidade de tão branquinho que estava, tão limpinho, as roupas tão alvas. E ela disse para o marido, olha, parece que eles ouviram meus pensamentos, porque alguém naquela casa aprendeu a lavar roupa. E o marido falou, eu levantei mais cedo e vi o quanto a nossa vidraça estava suja e resolvi limpar. E aí a gente vê que muitas vezes a nossa vidraça é o nosso olhar. E se os olhos são a janela da alma, como será que está por dentro de nós? Com que olhos estamos vendo o mundo? Críticos ferrenhos como senhores da verdade absoluta? Como estamos olhando para os nossos irmãos? Como aquele que espezinha com superioridade? O que a gente vê é o retrato do que vai na nossa alma. Como que a gente assimila esse olhar é o que demonstra a nossa condição de superioridade ou inferioridade. Mas superioridade não é arrogância. Superioridade é estarmos em elevação, em comunhão com Deus, com os nossos amigos espirituais. Todo ensinamento que chega para nós, ele vem destinado pela divindade.
todo ensinamento no bem, Deus procura vários caminhos, até por um desconhecido na rua, para nos ensinar. Não podemos perder tempo e não aprender. Porque a gente aprende para o outro, a gente aprende para nós. E quando a gente aprende verdadeiramente, a gente replica aquilo. Indo lá e pregando para o nosso irmão como é que faz o certo? Não. Executando. 2 em 1, é um combo. Você faz porque você mostra que você já aprendeu e aquele aprendizado se tornou uma ação e você exemplifica como o Mestre Jesus fez. Não tem convencimento mais poderoso do que o prático. A gente fazendo, alguém observa, acha aquilo legal e faz também, porque é uma via de mão dupla. Você faz, você ensina fazendo, sem humilhar o seu irmão, sem impor ao seu irmão. Isso é utilizar da sabedoria. Sabedoria, conteúdo mais amor, igual a sabedoria. Inteligência, apenas conteúdo. Inteligente não significa necessariamente que ele vai aplicar aquilo com amor e fazer da inteligência uma sabedoria. Está sempre nas nossas mãos. Sempre nas nossas mãos. A mensagem de hoje para todos nós refletirmos, que eu faço essa proposta para todos nós, é como que está a nossa vidraça do olhar. Detectamos? Não precisamos nos condenar por conta disso. Ótimo que detectamos. O grande desafio é melhorar. Isso é imprescindível, isso é inegociável. Estamos aqui para melhorar. Se não for nessa, será em outra. E na outra vai ser mais puxado. A gente sabe que é mais puxado. A gente tem que fazer o bom uso enquanto nós estamos com os nossos irmãos na caminhada. Aproveitar essa sala de aula chamada Centro Espírita, aproveitar essa escola chamada Planeta Terra para absorver o melhor. E transformar esse melhor em transformação íntima. E sermos gratos, 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 sempre gratos. Tem gente que acha que a gratidão é a filosofia do conformado. O mundo está caindo. Ah, grato. O dia está lindo. Sou grato. Mas você não está sendo grato pela tragédia em si. Você está sendo grato pela oportunidade de estar aqui e poder mitigar, suavizar de alguma forma aquela tragédia. Porque nós temos que agradecer o sagrado privilégio de servir. Ele é sagrado. E tudo que cumpre a sua função se sacraliza. Já observaram isso? Se torna sagrado. O gado, quando dá o leite, quando dá a carne, quando alimenta, quando está na cadeia ali do reino animal, cumprindo a sua função, é sagrado. A planta que está cumprindo a sua função, a semente germina, a água faz brotar, os nutrientes auxiliam, ela vira uma planta para ajudar nessa cadeia natural, ela é sagrada. Tudo que cumpre o seu papel no bem é sagrado. Então nós podemos ser sagrados. É só cumprirmos
o nosso papel no bem. E começamos por agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, aos nossos mentores queridos, aos irmãos espirituais que nos acolhem tão amorosamente aqui, que nós não temos noção de todo o preparo que é feito para nos receber antes numa casa espírita. Então vamos agradecer cada energia, cada limpeza que está sendo feita em nós, pelo passe, receber o passe com fé, com gratidão, com amor, porque tem muita gente que queria receber o passe, mas está impossibilitado muitas vezes de sair de uma cama. Não tem quem traga. E às vezes recebe as energias muito mais fortes do que nós que estamos aqui dispersos. E às vezes a pessoa está ali no seu leito, tão concentrado, tão em comunhão com Deus, que ela recebe os benefícios. Então vamos agradecer, meus irmãos, agradecer ao Senhor pela glória de viver e pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que nos deste e pelo que nos dá. Muito obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar. Que acompanha a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor diante de minha visão. Pelos cegos, formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada pelos meus ouvidos que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram aos olhos do mundo inteiro. Diante de minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e o teu nome profere com sentida emoção. Diante de minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e nem falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de caridade, solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem ao seio do corpo o filho alheio sem receio, pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar, oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido e esposa, de filho ou de irmão, de alguém que me estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Mas se não houver ninguém para me amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei, simplesmente direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci,
Obrigada, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigada, Senhor. E obrigada a vocês. Obrigada.